Fala, gente, tudo bom? Vou falar um pouquinho hoje aqui sobre o conceito de traps, né? Como eu enxergo dentro do meu operacional, o que eu acho relevante estar passando para vocês. Vamos lá, direto ao assunto. Eu fiz um outro vídeo aqui que eu falei sobre traps no índice, porém são traps assim, chamados de violinada, é um trap de continuação, tá? Eu vou explicar para vocês aqui, mostrar alguns exemplos também, que existem outros tipos de traps que eu analiso. Trap é aquele falso rompimento, né? Só que você tem que entender que existe. Deixa eu escrever aqui para vocês, ficar mais fácil. Existe o trap de continuação, existe o trap de pullback, que eu gosto muito também, e existe o trap em topo e fundo. São três tipos de traps que eu uso, tá? E também tem uma coisa que a gente analisa junto com os traps, principalmente de topo e fundo, divergência, às vezes, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui de divergência hoje, porque não é o caso, tá legal? Escrevi aqui só para ficar mais didático. Vamos lá, deixa eu dar alguns exemplos aqui no índice, depois eu vou dar um exemplo no dólar também. Vamos diferenciar os diferentes tipos de traps. Por exemplo, lembrando que tudo tem que ter dentro de um contexto de cenário, assim, macro, uma região. Tem que ter região, tem que fazer sentido a região que você está operando, não é simplesmente olhar a folha, o galho, você tem que olhar a floresta toda. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui no índice nesse dia. Vou exemplificar aqui para vocês. Ó, esse dia aqui do índice, ele abriu com candle de venda, né? Uma análise mais micro, você pega esse fundo aqui e você fala, olha, retraiu. Nossa, abriu com candle de venda na retração. Fez um pullback. Provavelmente também em retração aqui, ó. Com esse martelinho, legal. Dá para operar o scalp, não tô falando que não dá. Mas tem que ficar ligeiro, né? Com as travas. O pullback também serve, o trap também serve para você identificar as travas dentro do cenário correto. Pô, você vendeu aqui, pegou um baita movimento. Só que chegou nesse fundo, tá vendo que ele violou esse fundo aqui e não rompeu. Isso é um pullback e um trap. Lógico, tem que ter um candle gatilho, é legal quando tem um martelo, um candle de retomada, porém, é um trap. Trap é o falso rompimento. Eu enxergo dessa maneira. Entendeu? Então deixa eu ver o up do dia anterior, porque tem gente que não opera isso aqui. Tem gente que vai esperar romper para fazer o pullback e vender. Ou simplesmente quando rompe aqui já bota uma venda. Tem gente que faz isso. Vou falar para vocês que tem gente que faz. Aí o cara vem aqui e bota esse topo com esse fundo, ó. Tá, numa retração de Fibo. Entendeu? Então você tem que entender a região que você está também, né? Simplesmente, né? Operar dessa maneira. Outro exemplo, vamos lá. Eu separei para vocês algum exemplo. Esse é o trap que eu falei para vocês, né? Topo e fundo. Os traps, né? Outro tipo de trap que teria aqui, né? Seria um falso rompimento. Também um movimento que já estava esticado, né? Tem que entender isso. Pô, fez um pullback, deixou um pivô, né? Você pode espelhar esse fundo com esse topo aqui. Aí tá vendo que um candle negou? Isso aqui para mim é um trap também. É um falso rompimento. Ele rompeu, não fez nem o pullback aqui para continuar. Aí entra a questão do conceito da análise mais macro. Pô, já estava esticado o movimento, estava em região de topo anterior, provavelmente estava numa retração aqui de FIB importante, já tinha subido muito o preço. Entendeu? Para efeito didático aqui, você pega o fundo com o topo, ó. Ainda não era alvo dessa FIB, mas FIBs menores aqui provavelmente já tinha dado alvo, né? Então você tem que ficar muito ligeiro nisso, a região que você está operando. Tá vendo? Já tinha passado do alvo de 100% aqui. Se você pegar pivô, tinha alvo também. Né? Uma somatória de coisas, não existe uma coisa só no trade, né? Então, por exemplo, você vê aqui também era uma retração também, vamos ver. Provavelmente era uma retração também aqui, ó. Você estava operando na cara de 61,8 de Fibo. Uma retração com troca de polaridade aqui também, ó. Isso é uma troca de polaridade, que é um fundo aqui que você marca uma linha. Ó. Então, tem que saber a região. Aí que entra o conceito do trap. Um trap numa região de contexto que faça sentido, você fala, pô, é aqui que o trap faz sentido, é aqui que ele tem mais força. Tem isso também. Tá? Isso aqui é um trap de falha de estrutura. Provavelmente, é que eu não vou abrir aqui para vocês, vai confundir todo o meu vídeo aqui, mas tem também divergência. Nesses cenários que você usa, por exemplo, um IFR, né? Um estocástico lento, que faz um topo aqui, topos mais altos, aí você vai no indicador, você vê que faz topos mais baixos. O volume por si só já dá para achar a divergência, né?
Você pega, por exemplo, aqui, ó, topo e topo. Se você vir buscar aqui embaixo, você está vendo que o volume faz um topo menor que o outro. Mas eu não quero entrar nesse mérito aqui porque é para outro vídeo. Mas você também consegue identificar divergência, utilizando também o volume, né? O volume também é bem legal para estar identificando aqui, por exemplo, ó. Ver se eu consigo, só para mostrar para vocês. Vai embananar tudo aqui, peraí. O negócio é difícil aqui, viu, gente? Deixa pra lá. Mas assim, ó. Tem algum outro indicador aqui atrás que não tá deixando eu abrir. Ah, tem 2 indicadores aqui, deixa eu ver. Ah, ele mesmo. Achei. Tá vendo aqui, ó? Então tem um topo e um topo. É isso que eu queria achar mesmo, IFR. Então você já vem aqui, ó. Já tem uma divergência, ó. Tá vendo só? Topo e topo, topo e topo. Então, o trap também, somado à retração, somado a uma divergência, às vezes, né? Você consegue potencializar a sua análise. Tá legal? Agora, outro exemplo que eu ia dar aqui também é o trap de continuação. É a famosa violinada. Que é um trap a favor, digamos assim, da tendência. Olha esse cenário. Abriu com gap. Recuou. Candle de retomada. Aqui era um pullback. O que ele fez? Ele fez um trap. Ele tentou perder esse fundo aqui, ó. Depois deixou um candle de retomada. Aqui sim era uma retração de Fibo também, se você pegar esse fundo com esse topo. Então isso aqui é um trap de continuação. Porque, lógico, não é errado. Tem esse candle aqui de retomada. Fez esse pullback, média de 9. Vê o up calçando. Esse candle convicto aqui, ó. O cara compra, o cara vai pôr o stop aqui embaixo. Então, o trap, ele vai pegar o stop aqui, pegar a liquidez, ó, um candle de retomada, e foi embora. Então isso eu chamo de violinada, é nesses casos que eu entro de novo, ou nem aperto o stop, né? Porque eu, particularmente, se eu tenho esse topo e tenho esse fundo aqui, ó, ele nem chegou no 50%, que é importante para o índice aqui, tá vendo? Nessa região. Então eu não vou deixar meu stop aqui, ó. Eu deixo aqui, ó, atrás de 50%, ou aqui, ou opero mais leve e deixo o stop aqui embaixo desse candle. Depois que eu vi que confirmou, depois do trap, né, no último vídeo de trap eu falo justamente sobre esse exemplo. Se eu vejo que ele tenta romper, pegou liquidez e continua, aí sim eu puxo meu stop, porque o trap me confirmou que ele pegou liquidez e retomou o movimento. Então é um trap de continuação, a famosa violinada. Tá? Eu uso muito também ele. Vou dar outro exemplo para vocês, deixa eu ver se eu encontro. Tá. Deixa eu ver. Aqui, é o trap de pullback, igual aquele exemplo, né? Digamos que ele veio aqui, tentou romper esse topo. Às vezes o trap não é só um candle, é uma somatória de candles, né? Que às vezes em tempos gráficos maiores te mostra um baita de martelo aqui, por exemplo. Porque eu estou dando exemplo nos 5 minutos. Então você projetou uma Fibo aqui, né? Às vezes ele até busca algo de Fibo, né? Antes de reverter os traps. Por exemplo, aqui você vai espelhar, não chegou nem a buscar, mas às vezes busca. Então por isso que eu falo, o primeiro alvo é muito importante. Beleza, não teve força. Rompeu para baixo. Tá vendo que ele foi deixando topos e fundos, ó. Ele deixou um topo aqui e caiu. Deixou um topo aqui e caiu. Né? Lógico, dentro do trailing stop, a via de regra, você vai puxando o seu stop para cá, para cá. O que ele fez? Tentou romper essa região que eu marquei com a linha preta e deixou um candle de venda aqui. Isso foi um trap de continuação também. Ele pegou a liquidez aqui só, segurou na VWAP, era uma retração de Fibo aqui também, e foi embora. Entendeu? Então, esse é um trap de continuação, a violinada. Ele violinou quem puxou o stop apertadinho aqui. Tá legal? Deixa eu ver se tem mais algum exemplo. Aqui, por exemplo, ó, tudo tem que ver o cenário que você tá também, né? O movimento do dia. O movimento do dia aqui, vamos lá. Abriu o dia aqui com alta, né? Puxando. Fez um pullback e continuou. É aquela coisa, né? Muito esmola, o santo desconfia. Marca esse fundo aqui, ó. Isso é um trap de continuação também. Briscou stop. Foi indo. Você vê que às vezes tem trap dentro de trap, né? Porque, ó, se ele deixou esse topo aqui, ele não conseguiu romper de primeira. Então eu vou marcando isso aqui também, ó. Ó, deixou esse topo.
Ele não conseguiu romper. Às vezes trap não é só o candle, é o contexto. Ele não conseguiu romper. O que ele fez? Pegou, beliscou esse fundo aqui, deixou um candle de dúvida, um dojizinho e voltou para cima. Tem dia que vai ficar rompendo falso para os dois lados, mas aí você consegue beliscar um movimento. Até porque a ótica aqui, ó, topo e fundo até então do dia, se você pegar esse topo com esse fundo, ele estava aqui numa retração de 38,2, muito fraco, ao meu ver. Fez esse topo, você vem atualizar a FIBA aqui, ó, onde ele segurou, 61,8. Tentou perder esse fundo aqui, não conseguiu, e foi embora. Eu vou pegar um bom movimento. Então, tem que entender o contexto que você tá. Posteriormente, tinha esse topo aqui, ó, ele tentou continuar, reverteu, quebrou a estrutura e voltou para baixo. Tá? Então, trap não é só um candle, trap é candle, é região, é tudo isso. Outro exemplo, o dia abriu aqui, ó, esse paviozão para cima, você fala, nossa, tá com força compradora, fez um leve pullback, você até marcou aqui esse topo com esse fundo, ó. Olha que legal, 50%. Vou comprar. Pô, é VWAP do dia anterior, é topo anterior, é média de 200 aqui apontando para baixo. O que ele fez? Aqui sim tem um contexto de candle, ó. Ele fez que rompeu, não conseguiu romper, posteriormente deixou esse candlezão de venda aqui, ó. Um candle sinalizando que ia perder o fundo. Então isso aqui é um trap também. Um trap de topo e fundo também. Um micro topo? Tá? Tem um trap que é o trap de pullback que é interessante também, que eu vou estar falando para vocês. O que é trap de pullback? Tá vendo que ele abriu o dia caindo, né? Tá vendo? Abriu o dia caindo aqui, ó, dá para espelhar esse movimento, né? Para baixo aqui, para baixo. O que ele fez? Fez um pullback, aí começou a cair de novo. Eu não confio em pullback muito raso, assim, fora de retração, né? O que é fora de retração? Você pega esse fundo com esse topo aqui, pô, é um pullback que mal encostou na 38,2, tá? Vou tirar essa linha aqui para não atrapalhar. O que ele faz? É um trap de pullback também, que é um trap de continuação. Às vezes você usa a nomenclatura para diversas situações. O que ele fez? Ele pegou esse topinho aqui, ó, que eu tinha marcado, rompeu, não teve força, aí rompeu de novo, também não teve força. Então, inicialmente o topo era esse. Ele tentou ganhar esse topo 2 vezes, para depois cair mais. Cair não, né? Acabou o dia. Mas não teve força para continuar para cima. Então, às vezes, se aperta muito stop, principalmente no índice. Cuidado, viu? Porque ele belisca stop. Não porque a corretora saiba quem você é, porque ela precisa de liquidez para fazer o preço andar. Legal? Outro exemplo aqui, ó. É o que eu digo, às vezes pega alvo, tá? Vem marcando esse fundo aqui, deixou esse topinho. O que ele fez? Ele ganhou esse topo, às vezes até pega alvo, é o que eu disse, ó. Você pega espelhamento aqui desse fundo com esse topo, olha, ele deu alvo de 100%. Mas aí entra aquela coisa, análise também do contexto. Aqui você estava numa retração, entrou esse baita candle de venda aqui, falhou a estrutura, é um trap também, assim, porque não vai subir eternamente nesse caso. Tem que olhar o contexto onde você está. O preço já vinha subindo muito, ele já tinha quebrado a estrutura aqui nesse fundo, ó, que ele perdeu esse fundo, então foi só um pullback para continuar caindo. Posteriormente você vai espelhar tudo isso aqui para baixo. Tá vendo? Vai buscando algo. Então você tem que saber o contexto que você está trabalhando, tá? É um trap de pullback aqui que eu enxergo dessa maneira. Deixa eu ver se tem mais algum exemplo. Às vezes pode parecer meio confuso, mas trap é aquela coisa que faz que vai e não vai, né? Falando bem leigo, né, para vocês. Tá legal? Traps são falsos rompimentos. Às vezes, né, por exemplo, aqui essa região de topo, ó. Tentou uma vez, devolveu. Tentou outra vez, devolveu. Fez pullback e foi para baixo. Acumulou aqui na cara de uma média importante. Então, tem tudo isso para analisar, né? Vou dar outro exemplo aqui, ó, no dólar. Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa no dólar pra gente estar vendo também. Sobre trap. Eu tô aqui, não. É o dólar que eu quero. O dólar eu encontro muito mais trap, viu? No dólar do que no índice. Principalmente trap de pullback. Tá? Deixa eu dar um exemplo aqui.
Olha que legal. O dólar aqui, esse exemplo. Tinha esse topo. O dólar, a primeira hora do dia, tem que ficar muito esperto com ele, tá? Olha isso aqui. Tinha esse topo aqui. O dólar, ele é expert em traps, para mim. Você poderia espelhar esse movimento todo. Ele nem foi, ó. Foi, fez um pullback, você fala, agora vai. Agora vai. Vai nada. Ó, tinha esse outro topinho aqui, que seria o rompimento pós-pullback, que é o mais confiável. Quem entra por violação aqui, ó, foi estopado. Não tá errado entrar, né? Pô, você espelhou isso aqui, ele rompeu, fez um pullback, ancorado na 9, na VWAP, topo anterior. Não teve força para romper, quebrou a estrutura deixando esse candle de venda, fez um pullback posteriormente. Aí que entra a reversão, vou estar fazendo outro vídeo para falar sobre reversão. Você mede aqui, ó, retraiu, perfeito aqui, você vai jogando o alvo para baixo, espelhando aqui. Isso aqui eu vou abrangir em outro vídeo, tá? A gente vai estar conversando sobre isso depois. Nesse caso teve o candle, ó. Candle confirmando aqui o trap, ó. Não rompeu e deixou um candle convicto aqui, um candle de dúvida, e posteriormente um candle de venda, pullback, mais candle de dúvida. Então você tem que entender o cenário que você está trabalhando, tá? Vamos ver se tem mais exemplo aqui. Ó, que legal aqui o exemplo, ó. É o trap de pullback. O preço vinha caindo. Vamos deixar um pouco de lado a estrutura macro, para o vídeo não ficar tão comprido, tá? Vamos lá. Aqui, ó. O preço vinha caindo, né? Topos e fundos. Aí legal, você vai apertando stop. Olha o que ele fez aqui. Pegando esse topo, ele tentou romper uma vez, pegou liquidez, quem aperta stop foi estopado, tentou de novo e depois continuou. Então, o trap, esse é um trap de pullback. Tá legal? Ó, tem dia que é complexo. Por isso você tem que entender o cenário onde você tá, né? Retrações de FIBO, topos de fundos, alvos de FIBO. Olha aqui, ele abriu com gap. Você fala, nossa, vai fechar o gap. Fez um trap, não conseguiu cair e devolveu. Posteriormente, né, ele não conseguiu romper também para cima, deixou esse candle aqui. Aí você fala, nossa, trap para cima, vou vender nesse martelo. Foi estopado também. Era um outro trap, nesse outro topo. Ó. Aí sim ele não teve força para romper. Posteriormente deixou candles de dúvida e bateu uma vendinha aqui, alvos curtos. Por isso que no dólar eu não gosto de trabalhar muito com alvo longo, porque ele para reverter é muito fácil, muito rápido. Ó. Já bateu 100% aqui, já voltou. Deu para entender? Foi muito rápido. Ele tentou perder esse fundinho aqui, trap, ancorado na média, por isso tem que entender onde está. Tentou romper esse topo aqui, pum, devolveu. Você fala, nossa, agora vai então. Tentou romper esse topo, não foi. Aí você trabalha com alvos curtos, né? Esse topo com esse fundo espelhado deu alvo de 100%. Mas se você puxasse para esse fundo aqui, ó, foi outro trap. Que ele tentou perder aqui e devolveu. Quem espelha daqui até aqui, ó. Por isso que eu não gosto de alvo longo. Aí entra a análise, né? Pô, você tá numa retração de FIBO, topo e fundo aqui, ó. É uma retração de 61, entendeu? Então entra todo esse conceito de trap. O dólar, ele é especialista nisso. Ó, por exemplo, aqui ele abriu o dia, fez um cenáriozinho de alta, fez uma deriva, pomba, candle de venda. Não conseguiu romper esses topos aqui. Deixa eu ver se tem mais exemplo. Às vezes o trap não chega nem violar, né? Às vezes ele encosta no topo aqui, ó. Não chega nem a beliscar o stop, né? Tecnicamente, e volta. Tem diversos tipos de traps. Ó, por exemplo, aqui, ó. Abriu o dia caindo, ativou esse espelhamento para cima. Ele beliscou o stop aqui, ó, atrás da VWAP, tá vendo? Quem trabalhou na alta aqui, topo, fundo, continuou. Apertou o stop aqui, ó. Ele beliscou, deixou um doji na VWAP e foi embora. Deu pra ver? Então o stopinho tava aqui, ó. Né? Você espelhou isso aqui pra cima, ó. Até então você pega aqui esse fundo com esse topo. Legal. Né? Pô, deixou esse candle de dúvida aqui e vou entrar nele comprado. Pô, uma retração, né? Olha que legal. O que ele fez? Veio aqui, pegou o stop aqui, ó. Esse candle de dúvida e continuou o movimento.
bem complexo, viu, gente? Mas a gente tem que treinar aí para identificar os traps. Olha outro exemplo aqui, ó. Tinha esse topo. 2 vezes ele negou, ó. Quem deu de dúvida, ainda conseguiu voltar, perdeu de novo. Tá legal? Ixi, tem muito exemplo se a gente for puxando aqui, mas é só para explicar, gente. Se você vai encontrar divergência para confirmar sua análise, então tem o trap de continuação, que é a famosa violinada, geralmente ele acontece em pullback, e tem o trap de topo e fundo, falsos rompimentos também. Todos são falsos rompimentos, mas tem o trap de topo e fundo, de extremidades, e tem o trap de pullback. Tá? Gravem isso na mente de vocês. Sabendo abstrair a informação, sabendo analisar, a gente consegue tirar proveito disso pro mercado, tá legal? Mais pra frente a gente vai abordando mais esse tema em outros vídeos e vai aprofundando. Vou sempre estar trazendo exemplos para vocês aqui. Qualquer coisa, qualquer feedback, se eu estiver indo muito rápido também, estiver confundindo vocês comentam aí, me ajuda também, tá melhorando, tá? Porque esse canal aqui é uma forma de eu estar aprendendo também, reafirmando o que eu já sei, né? Aquela coisa da repetição, uma forma de ajudar. Eu faço vídeos aqui para ajudar alguns conhecidos meus também. E se Deus me deu conhecimento, eu tenho que compartilhar também. Então a gente vai tentando ajudar o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Então vocês vão me dando um feedback aí, falando o que vocês acham. Sou aberto a críticas, não sou o dono da razão, tá? Eu tô passando um pouco do que eu conheci aqui nos últimos anos. E a gente está numa constante evolução aqui. Espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma maneira vocês. Tá legal? Muito obrigado. Fiquem com Deus.